Agora vamos dar seguimento ao nosso clube, mais propriamente no capítulo 1, onde ele fala sobre observar o trabalho de outras pessoas de outros segmentos. Embora eu já tenha citado alguns pontos no conteúdo de introdução. Bora lá conversar? Ele fala sobre algo importante que nós vivenciamos no cotidiano. Aliás, sempre quando você lê um livro, quando eu leio o livro, informações que já estão ali, às vezes ele coloca o nome para uma situação, nós já vivenciamos. E esse livro tem muito disso, né? Haja vista que somos estudiosos ao longo do tempo, somos colocados em um ambiente escolar ou por conta própria decidimos assistir a uma aula, a ler um livro, ver um vídeo. Então, sempre temos as nossas peculiaridades de estudo. E essas peculiaridades, elas podem ser encontradas aqui em algumas recomendações que o Jean Tom coloca no livro O Trabalho Intelectual. Então, uma delas, que é a influência dos excessos, a gente vive hoje no cotidiano. O livro foi escrito em 1951 e naquela época ele não imaginava sobre, ou então poderia até imaginar, mas não tinha como um problema na sociedade o excesso através das tecnologias digitais, da informação e da comunicação como a gente tem hoje. Tanto em que diz respeito a redes sociais, em que de uma forma muito frequente nós somos demandados quanto à atenção, quanto o acesso à informação propriamente. Eu estou falando sobre acessar artigos, acessar uma leitura, um conteúdo de uma forma bem breve, a partir do momento que você tem aquela demanda. Então, rapidinho, em 1 minuto, você encontra o que você queria. Em 1951, a gente não tinha essa agilidade para encontrar informação, mas mesmo assim, o Jean já colocava isso como um problema, que é o excesso de informação e outro ponto é o excesso de meios para acessar a informação. Interessante ele colocar esses dois pontos. Se a gente fosse argumentar, poderia citar apenas o excesso de informação, mas ele coloca o excesso de meios. Quando você tem a oportunidade de, após definir um tema de estudo, acessar um determinado volume de conteúdos, de leitura ou aulas, isso pode gerar um certo benefício para você. No entanto, quando para o mesmo conteúdo você tem diversas fontes, isso vai dar um certo caráter de dificuldade para o estudo. Pois, em um dado momento, ele até argumenta que somos forçados a pensar que nós temos capacidades enciclopédicas. Nós não temos essas capacidades, né, de assimilar um volume extenso de conteúdos. E quando nos é recomendado, quando no meio escolar ou quando por conta própria a gente acha muitas informações para acessar um tipo de conhecimento, esse distúrbio, esse excesso de volume pode causar dano. Então, no lugar de nos aproximar do conhecimento, da evolução intelectual, vai nos afastar. Ele coloca que o excesso e a supersaturação de informações e de meios para acessar as informações são como máscaras ou falsos apoios que dificultam o discernimento entre o que sabemos e o que ignoramos. Às vezes você pede o livro lá, ou então salva alguns arquivos numa pasta e fica com a falsa sensação de que vai acessar aquilo depois e que já está com o conhecimento ali à disposição. Mas dificilmente você vai acessar aquele conteúdo novamente, algo que você salvou ali numa pasta, ou então em um excesso de livros, talvez, na estante. Você fica com a falsa sensação do conhecimento e em um dado momento até fica com a dificuldade de discernir o que sabe e o que ignora. E então, portanto, podemos concluir que temos que ter essa visão crítica para ter a divergência, para ter essa separação de o que realmente sabemos com o que ignoramos e que os excessos podem causar dano, os excessos das informações podem causar mais dano do que uma aproximação com a evolução intelectual. Esse pensamento é especialmente útil no contexto de uma formação onde há uma matriz curricular. Por exemplo, na época da graduação, seja qualquer graduação, nós somos recomendados pelos nossos professores a que leiamos um determinado tema
E para isso ele dá algumas referências, artigos, capítulos de livros. E aí o professor 2 faz a mesma coisa, o professor 3. Então, se você tem durante o semestre 5, 6 módulos ou disciplinas, a depender de como é organizada a sua graduação, você fica com um tempo limitado para acessar tudo aquilo que o professor recomenda. Na prática, o que muitos estudantes da graduação fazem é acessar resumos. Algumas pessoas conseguem fazer um resumo de uma matéria, outras pessoas de outra, e você pega aquela curadoria ali de resumos e estuda. Ou então você começa até acessando as fontes que ele sugeriu como bibliografia, mas depois, no final das contas, pega os slides, as apresentações, ou então hoje em dia eles gravam as aulas e escutam o áudio. Aquelas referências tidas como as de melhor qualidade, elas ficam de lado diante do excesso. Então isso é um excesso. E o que fazer diante dessas situações em que você está inserido em um ambiente onde tem matriz e em que recebe referências? Será que a melhor via mesmo é acessar o resumo aqui de um e de outro, ou acessar os slides? Pode ser uma via, mas essa via tem uma certa limitação para o acesso ao conhecimento, pois você está dependendo de terceiros que passem um filtro dizendo o que é bom daquele conteúdo. Isso não é descartável, não é desprezível. Você pode fazer isso, desde que aquela pessoa que fez o resumo, que te entregou de uma forma mais palatável o conteúdo, tenha um rigor e uma característica de grande intelectualidade. Porque pessoas que passam o filtro até acessar a informação aqui, você precisa ter confiança nessa pessoa. Mas, caso você não queira colocar esse filtro no seu meio, o que fazer diante de excessos? Diante de excessos nesse conteúdo muito de matriz curricular ou módulo de excessos de referências. O Jean Tom recomenda que você tenha uma certa concentração no tema principal, dê uma olhada geral nas fontes recomendadas e se concentre no que lhe é mais pertinente. Imagina, eu vou colocar aqui no contexto da medicina, em que teremos uma aula sobre a fisiologia de diabetes. E aí ele recomenda um livro de fisiologia, o Guyton, recomenda as diretrizes brasileiras de tratamento de diabetes, recomenda a Associação Americana de Tratamento para Diabetes, de endocrinologia, e te recomenda outra fonte mais que, para que você acesse aquele conhecimento, você vai precisar de semanas. Sendo que sua vida tem outras coisas a serem feitas, né? Você não tem horas infinitas, não tem a energia mental infinita para ler tudo. Você pode dar uma olhada geral sobre tudo e verifica qual a fonte que tem mais pertinência para acessar o objetivo de aprendizagem. Se o objetivo de aprendizagem é entender, por exemplo, o funcionamento das ilhotas de Langerhans que tem lá e que influencia a ocorrência da diabetes, você vai acessar essa literatura em busca dessa informação, dos objetivos de aprendizagem. Assim você tem um direcionamento de foco e acessa o conhecimento. E você pode escolher uma fonte, a que tem mais pertinência para atingir o seu objetivo de aprendizagem, o objetivo indicado pela instituição, ou você acessa essas fontes todas indo diretamente em busca dessas respostas, não lendo todo o conteúdo, todo o capítulo, todo o artigo recomendado. Assim você tem um direcionamento e se concentra no que lhe é pertinente. E essa é uma qualidade que os melhores alunos têm. Isso pode ser repercutido também para a vida profissional, onde você não tem uma matriz curricular a ser colocada em teste, né, em uma prova que você vai fazer, mas você tem objetivos de aprendizagens que você quer contemplar. Você atendeu a uma pessoa dentro do contexto da sua profissão e durante o atendimento você teve uma dúvida específica. Então você vai em busca da resposta àquela dúvida e não vai ler o capítulo todinho sobre o tema. Dessa forma você transforma o que é de problema na sua vida para ter significado durante o estudo, ou seja, durante a evolução intelectual. E mesmo
quando você está lendo um capítulo completo, alguma coisa nova, seja dentro de um contexto formalizado, como uma graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, ou no ambiente de trabalho mesmo, prática, em busca de respostas, onde você vai ler o capítulo todinho, uma coisa nova, você pode ter um outro cuidado, né? Falei sobre buscar o objetivo de aprendizagem e selecionar as fontes diante de uma supersaturação de possibilidades, mas agora, quando você tem a intenção de ler tudo, ler todo o capítulo, o que fazer para elevar a sua concentração, o seu foco durante a leitura de um conteúdo mais extenso? 2 pontos aqui que merecem ser ressaltados, embora eu tenha falado um pouco ali na introdução. Mantenha-se atento às palavras que estão sendo citadas lá, mas sempre busque somar aos seus conhecimentos prévios. Existe, no momento em que você está lendo conteúdos extensos, em cada trecho de tempo, uma necessidade quase que natural de dispersão. E essa dispersão faz com que você tenha a fuga do tema principal e por alguns minutos não aprenda aquilo, embora esteja lendo. Então, se você lê um texto ali de 50 parágrafos, e lá no parágrafo 30, você lê o 30, 31 e o 32. No 32, você se dá conta que os 2 últimos parágrafos você não sabe o que estava escrito por lá. Porque você não fez a junção da manter a conexão com o que você já tem com o que está sendo escrito lá. Então, a luta contra a dispersão é uma coisa que devemos ter de uma forma até consciente durante a leitura de conteúdos extensos. Mas um certo desprendimento do texto que está sendo lido. Isso é uma espécie até de controvérsia, né? Como é que eu vou lutar contra a dispersão ao mesmo tempo que vou ter desprendimento do texto? É para eu focar ou é para eu não focar? Quando você luta contra a dispersão, você se volta ao aprendizado. Quando você guarda um certo desprendimento do que está sendo dito ali, você guarda a conexão com a sua realidade, com os seus conhecimentos anteriores, os seus conhecimentos prévios. E quando você sempre vai andando junto, fazendo essa ligação do que está vindo de novo e o que você já tem, a tendência é que você mantenha a concentração por um maior volume de tempo. E outra coisa importante é que devemos deixar que o espírito alcance a sua própria altura. Então, mais uma vez, trazendo a palavra espírito aqui como algo que nos é intrínseco e que diz respeito à nossa inteligência, o que é próprio de nós humanos. O que é deixar a alma atingir a sua própria altura, inclusive maior do que a sua obra, que ele coloca no texto. Imagina que a alma é bem superior ao corpo. Então, quando você está em um segmento de leitura, de evolução intelectual, de aprendizado, permita-se não saber alguns pontos, porque é isso que vai te puxando para cima. Então, deixe a alma, deixe a sua evolução da inteligência andar em sua própria altura, porque ela vai te puxando. Quando você lê conteúdos que você já sabe, se torna muito fácil aquela leitura. E ao final, se você ler aquele conteúdo que você já sabe outra vez, a sua evolução intelectual será moderada ou discreta, ou não haverá uma evolução intelectual patente. É apenas uma repetição. Mas quando você se expõe a um texto, quem sabe com um vocabulário mais rico, mais rebruscado, ou uma informação relacionada à técnica, à nossa profissão, de um caráter mais profundo, você vê que vai, aos poucos, a cada parágrafo, tendo acesso de uma informação que você não sabia. E isso pode causar uma certa trava em você. Mas é esse momento que a recomendação do Jean Guiton se repercute como verdade. É que esse conhecimento adicional é o espírito buscando alcançar uma altura mais elevada. E ele está te puxando para alcançar essa altura mais elevada em conhecimento, em evolução intelectual. Portanto, uma leitura que sempre te puxa, sempre te demanda,
sempre te pede um pouco mais de esforço, é uma leitura que eleva o seu espírito, ou seja, que contribui para a sua evolução intelectual. E essa evolução intelectual se repercute na sua personalidade, nas suas condutas dentro do contexto da profissão em que atua. Deixe o espírito elevar-se e puxar o bonde para cima, fazer uma métrica maior do que o basal que você já atingiu. Como esse elevar-se em espírito nunca tem fim, sempre você terá a capacidade de evoluir, 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 pois o conhecimento é infinito e sempre o espírito pode te puxar para cima cada vez mais. As características do artista, que ele detalha lá dentro do primeiro capítulo, eu já discuti um pouquinho na introdução, mas cabe aqui um destaque sobre um aspecto de ter urgência para acessar a informação, mas não uma urgência que cause dano, impacto mental, mas uma urgência no que diz respeito a ter método e cronograma a ser cumprido. Se você já tem uma métrica de quantas páginas ler por hora, você faz alguma métrica nesse sentido. Eu vou fazer tanto tempo de leitura por dia, tanto tempo eu vou assistir um conteúdo de vídeo por dia, essas anotações. Então, tenha essas métricas porque é a urgência do cronograma, a urgência de atingir uma meta que você estabelece, que é uma característica do artista. Quando lhe é solicitado alguma obra, feita alguma encomenda, o artista trabalha dentro do cronograma. Outra profissão que o Jean Guiton coloca no livro, para que a gente possa comparar, é a profissão relacionada ao exército, às guerras. Quando o soldado está na guerra, não tem que ele vai ficar guerreando pouco e depois guerreando muito. Tem as frentes de batalhas e ele, em um dado momento, dá tudo de si, na munição e na sua atenção para destruir o oponente, e depois há uma troca ou uma mudança geográfica para que ele descanse totalmente até ir para um novo ciclo de combate. Então, ele trabalha muito e tem um período de descanso. O Jean Guiton coloca que você não permita que tenha um semi-trabalho e um semi-descanso nos estudos. Como é isso? Você vai ler ou assistir uma aula e, ao tempo que você introduz conteúdos de entretenimento nesse estudo, acessa o que me vem mais à cabeça hoje, né, no contexto de hoje, é acessar a rede social para ver o que está acontecendo lá. Não permita que essa interposição aconteça. Caso permita, você colocará em xeque o desenvolvimento das conexões neurais, pois ela estava em um segmento, em um sentido, e de repente é quebrado. E se você quebra isso várias vezes, você está evoluindo os seus conhecimentos ali com aquela leitura, aí quebra a atenção, evoluindo, quebra. Isso não é bom para o nosso desenvolvimento. Por isso que ele compara com o soldado, com aspectos de guerra, porque lá ou ele está fazendo o trabalho ou ele está descansando. No estudo, no desenvolvimento intelectual, ou deveríamos nos desenvolver intelectualmente, parar para isso, ou não. Embora no entretenimento você possa fazer escolhas que elevem a sua alma. Mas eu estou falando aqui no momento em que você decide, por conta própria, estudar, no momento mais de trabalho, que o estudo é um trabalho. Então, decida por ter a concentração. E, em termos práticos, coloca o celular de modo avião, que é o que a gente tem muito mais hoje. Mas na época em que o livro foi escrito, a gente pode extrapolar aqui e imaginar que talvez algum familiar chamasse o escritor para alguma coisa. Então, tem que preparar o ambiente para não ser interrompido e não ficar usando algumas desculpas para misturar o trabalho de desenvolvimento intelectual, escrita, leitura, pensamento, reflexão, com outras coisas que vão quebrando o que é de método para desenvolvimento. Esse é o pensamento do Jean Guiton e que tem pertinência aqui para a gente. O autor também
aborda um pouco sobre esse estudo autônomo para que a gente tenha um cuidado, ele destaca isso em várias partes do livro, na seleção dos conteúdos, na seleção do conhecimento. Quando a gente tem acesso a vários elementos, e hoje mais ainda, né, há uma chance de realizarmos escolhas ruins. Então você pode ir do simples, escolhe o tema, analisa de uma forma superficial a fonte que você viu e depois desses poucos minutos aprofunda naquela fonte. O estudo autônomo precisa ser alicerçado em um certo rigor nas seleções das fontes. Concentre-se no que lhe é particularmente útil e que você visa. Essa é uma recomendação aqui para o nosso desenvolvimento intelectual. E o Jean Guiton detalha muito nesse primeiro capítulo sobre como deveria ser a interseção espiritualidade e intelectualidade. Será que é algo divergente ou isso deveria ser convergente? Na visão do Jean Guiton, não deveria ser divergente. A intelectualidade, a evolução espiritual é uma própria união e não algo de um lado ou de outro lado. Então, por que que às vezes, diante de um contexto de trabalho, nós temos a sensação predominante de que precisamos sair daquela rotina árdua para ir para outra ponta de lazer, de ócio? Essa é uma mentalidade de escravo. A mentalidade de escravo é aquela aquela pessoa que dedica-se de corpo e alma para o trabalho, para alguns tipos de trabalho, e que não conseguem ter tempo suficiente para se elevar em espírito no trabalho. Por isso que alguns guardam uma mentalidade de escravo em que quer e faz tudo para que a sexta-feira chegue, o final do expediente chegue, porque ele não vê prazer, ele não vê evolução, o escravo, né, no momento do trabalho. Como que a gente pode fazer com que o trabalho seja algo que, ao tempo que seja árduo, ele não nega que o trabalho é árduo, seja uma oportunidade de elevação em espírito? Para fazer isso, alguns trabalhos intelectuais, eles permitem isso de uma forma mais breve. Por exemplo, nas profissões como temos hoje, que delimitam uma graduação, é basicamente um trabalho intelectual. Então, nessas profissões, eu imagino que da maior parte das pessoas que vão acessar aqui esse clube de leitura, é um trabalho intelectual. Você deve refletir sobre como eu devo deixar meu espírito em relevo durante o exercício do meu trabalho. Na medicina, nós utilizamos as humanidades médicas para deixar o espírito em relevo, que é quando eu atendo o paciente e busco, com esforço muitas vezes, ter empatia pelaquela pessoa que a gente atende. Quando eventualmente nos sensibilizamos, pois vamos prescrever um remédio e a pessoa não pode comprar, a gente às vezes dá o dinheiro. Então já fiz isso em alguns momentos, muitos colegas já fizeram isso. Aquela pessoa que fora da sua linha de trabalho precisa de uma ajuda, você vai, consegue o exame, vai falar com outros setores. Então isso diz um pouco diz muito, né? Muito, pouco não, muito sobre a dignidade humana, e esses são exemplos de deixar o espírito em relevo. Quando você se conecta com a outra alma, com outro espírito, e dar também a oportunidade de se elevar, de ser uma pessoa melhor durante o exercício da sua profissão. Então, no trabalho, você consegue, ao tempo que sofre por aquilo, ter a oportunidade de ter elevação espiritual, ou seja, elevação intelectual. A visão de escravo divide isso, sofrimento, lazer, e a visão de quem quer desenvolvimento intelectual vai ter, dentro do trabalho, uma oportunidade de elevação de espírito. Lógico que, para que isso aconteça, você tem que fazer algumas escolhas. Um ambiente de trabalho que te possibilite fazer isso.
Às vezes o trabalho demanda tanto, os recursos são tão escassos, que aí você será um escravo, de certo modo, onde você vai ter que dedicar seu corpo e sua alma para o exercício propriamente, sem deixar em relevo a oportunidade de se elevar em espírito. A determinados ambientes de trabalho será difícil ter essa aplicabilidade e ele deixa isso bem claro. No trabalho e nos estudos há alimento para a alma. Trata-se apenas de colocar esse alimento em relevo, em se alimentar daquilo quando lhe é oferecido pelo destino ou pela sorte, né? Quando entra alguém para atender da medicina aqui, eu me abro para uma oportunidade de me nutrir com o aprendizado que todas as pessoas podem deixar no final de cada durante, né, e no final de cada atendimento. Portanto, é claro que o objetivo do livro não coloca em um patamar assim de altar que o estudo é só coisas boas. Não, vai demandar esforço, mas esse esforço intelectual que você vai utilizar para esse desenvolvimento vai te permitir ver coisas que outras pessoas não veem. Vai permitir que você contribua em alguns tópicos que as outras pessoas não têm a capacidade sequer de ver, ainda mais de contribuir para isso. E existe um pensamento do São Tomás que ele um pouco que resume isso, né? De condensar o esforço, assimilar que você precisa de esforço para o desenvolvimento, ao tempo que essa elevação em espírito vai permitir uma vida mais digna para você e uma vida mais digna para as pessoas que você influencia através da sua profissão ou mesmo no seu contexto familiar, no seu contexto pessoal. Ele diz o seguinte: vela pela preparação, vigia os progressos e recolhe os frutos. Vela pela preparação quando você tem a intenção, você pede que haja uma evolução da sua intelectualidade, mas vigia os progressos, se pergunta se de fato você está melhorando, evoluindo, e aí com isso tem o produto, que é recolher os frutos. Vela pela preparação, vigia os progressos e recolhe os frutos. São Tomás. Ficamos por aqui nesse primeiro capítulo, a gente se encontra no próximo conteúdo aqui, no próximo bloco do nosso clube de leitura. A gente se vê lá.